Oi! Primeiramente eu gostaria de te dar os parabéns, porque se você está aqui hoje, com certeza você quer evoluir e absorver muito mais conhecimento para trazer excelência aos seus atendimentos no consultório. Então vamos lá! Eu quero ensinar para vocês como realizar as facetas em resina composta. Quero que vocês entendam sobre o planejamento, quero que vocês entendam sobre os cuidados que tem que ter, acabamento e polimento, as delimitações das áreas de espelho de um dente, que é essa parte ali que vai ser o seu diferencial na hora de realizar os seus casos, tá? Porque na hora de você saber enxergar e delimitar todo o acabamento, dar o formato adequado para o dente, que vai ser aquele plus, aquela cerejinha do bolo que vai deixar o teu caso bom naquele nível sensacional, tá? Eu quero que vocês entendam sobre resina composta, sobre as especificações, quando utilizar cada camada, onde utilizar cada resina, a marca comercial, se ela interfere no teu procedimento ou não. Quero que vocês tenham essa base, essa noção, para vocês conseguirem fazer um procedimento de uma maneira mais simples. Então, com essas aulas eu vou mostrar e vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Além de mostrar alguns casos também, que eu acho que a gente aprende melhor enxergando, né? Vendo casos clínicos, casos que eu atendi no consultório. Então eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre todos os conceitos básicos e tudo que a gente precisa aprender para fazer e conseguir trazer um trabalho de excelência ali para todos os nossos pacientes. Eu vou mostrar um pouco também de uma parte do conteúdo que eu vou trazer no meu curso online. Eu escrevi também 2 e-books. Um deles fala sobre facetas em resina composta. Nesse e-book eu vou falar basicamente tudo que eu vou dizer nessa aula, com uma riqueza maior de detalhes, né? Então eu vou falar sobre planejamento, vou falar sobre visagismo, sobre dente escurecido, se tem que desgastar, se não tem que desgastar, oclusão, né? Quais as guias que a gente precisa ver, se o paciente tem alguma parafunção, explico passo a passo, falo sobre as resinas, o que é resina composta, marca comercial, fotopolimerizador, que também é bem importante a gente ter um fotopolimerizador bom ali no nosso consultório. Fala um pouco sobre visagismo também. Então, nesse e-book de facetas em resina composta, é uma versão assim, se você quer deixar ali na tua gavetinha guardado caso tenha alguma dúvida e você queira relembrar o passo a passo da estratificação, de como eu faço e realizo a minha técnica ali das minhas facetas em resina, é algo bem interessante para você ter e deixar guardadinho ali e ter à sua disposição para quando você precisar, tá? E o segundo e-book que eu escrevi também é sobre áreas de espelho. Por quê? Às vezes vocês me perguntam, por que áreas de espelho? Essa parte do procedimento é uma parte que eu percebi que muita gente tem dúvida. Eu mesmo tinha muita dúvida sobre áreas de espelho, sobre como fazer essa delimitação há alguns anos atrás. Então eu estudei, fui atrás e percebi que tem pouca coisa, literatura que explique certinho como que você vai trabalhar, como que você vai enxergar sobre e fazer essa delimitação desse acabamento. Então eu escrevi um e-book para tentar facilitar um pouco a vida de vocês, para vocês entenderem melhor como é que funciona essa área de espelho, como que a gente faz a delimitação e qual é a real importância dela no procedimento das facetas em resina composta. Então esse e-book eu vou explicar o que é a área de espelho, eu vou explicar como que a gente deve fazer os desgastes, às vezes para deixar um dente que tem um formato retangular, eu quiser deixar ele mais parecido com um formato oval, com um formato de pá. Então, quais os ajustes que eu devo fazer, aonde desgastar, aonde acrescentar material, dependendo do caso, né? O que é área de luz, o que é área de sombra, aonde vai refletir a luz, aonde vai absorver a luz. Então, tudo isso eu tentei deixar o mais fácil possível de vocês entenderem nesse e-book. E também, no meu curso online, eu tenho um vídeo de aula bônus em que eu mostro no manequim como eu faço esses ajustes. Então, eu vejo a parte do compasso, que a gente tem que ter os entes simétricos, parte de acabamento, delimitação, as marcações que fazemos com as lapiseiras para ver o formato, para a gente entender aonde estão as arestas, qual é a área de sombra, o que vai refletir, o que vai dar a aparência e a ilusão do formato que a gente quer para o nosso dente. Então, no meu curso eu também tenho um vídeo bônus em que eu mostro aí para vocês entenderem melhor como trabalhar e como delimitar essas áreas de espelho. Mas beleza, então vamos lá, chega de falar esse geralzão aí para vocês. Vamos começar mesmo com a parte boa,
que é a absorção ali de conhecimento para vocês. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre as facetas em resina e por onde começar todo esse tratamento. Como começar o teu planejamento? O paciente chegou no consultório, o que você precisa entender? Já na primeira consulta, na avaliação, você tem que entender quais são as expectativas do seu paciente e o que ele quer que o seu sorriso deixe passar. Né? Às vezes você tem que ver se o teu paciente ele é um paciente mais tímido, se ele é um paciente mais extrovertido, se ele é um paciente comunicativo. Você tem que tentar entender, tentar ler ou até mesmo pergunta para ele, para saber qual vai ser o melhor formato de dente e o tipo e as características do dente que você vai entregar, que você vai fazer naquele procedimento para que ele se sinta confortável, tá? Mas, Fernanda, por que eu preciso fazer isso aí? Eu só quero deixar o dente branco, o paciente só quer o dente branco e fechou. Aí que você se engana. A gente precisa entender a personalidade do nosso paciente. Esse é o principal, é a primeira etapa ali do nosso procedimento, é a primeira etapa para você se diferenciar do teu concorrente. Porque o teu concorrente vai olhar o teu dente e ele vai falar o quê? O teu dente não. O teu concorrente vai olhar o dente do paciente dele e vai fazer o quê? O dente tá amarelo, meu paciente quer um dente branco, vou colocar uma resina branca, ficou tudo branco, tá todo mundo feliz e é isso aí. Mas é aí que você vai falar pro teu paciente que é o seu diferencial. Vamos colocar um exemplo para vocês entenderem. Se chega no teu consultório, por exemplo, uma paciente que ela é tímida, e aí você faz um sorriso branco, extremamente chamativo e faz as facetas e faz esse conjunto e coloca ali na boca dessa paciente que ela é mais tímida. Quando ela começar a falar, se comunicar, o que vai acontecer com ela? O sorriso vai estar maravilhoso, vai estar todo mundo olhando para o sorriso dela e ela vai chamar muita atenção. Para alguém que é tímido, ela não quer chamar atenção, ela vai se sentir extremamente desconfortável. Então é por isso que você tem que entender o que o teu paciente quer passar e entender a personalidade dele. Porque não adianta você fazer um sorriso que você vai achar lindo, maravilhoso, que ficou perfeito, mas a tua paciente, que é a pessoa que está com aquele sorriso, não vai se sentir confortável, não vai se sentir bem com o procedimento. Então você tem que entender isso aí, entender o que o teu paciente busca, para daí você começar a fazer o teu planejamento. Esse é o estudo de visagismo, tá? Essa é a importância, a grande importância do estudo do visagismo para a gente entender o melhor tratamento para o caso. Eu vou lançar futuramente um curso sobre o visagismo também, então espero que vocês continuem ligados e me acompanhando aí nas redes sociais, que logo mais eu vou trazer um estudo mais aprofundado sobre essa parte do visagismo na odontologia. Então você conseguir entender sobre a personalidade do paciente vai fazer com que você consiga ir para os formatos corretos de dente. Vou falar um pouquinho só sobre o visagismo para vocês terem uma noção. Por exemplo, vou compartilhar a tela com vocês ali. Uma paciente que é mais tímida, né? Normalmente ela tem características de dentes mais ovais, por exemplo. Um dente com formato um pouco mais oval, às vezes até mesmo o formato do rosto dela também é um formato um pouco mais oval, que são dentes que você enxerga que são pessoas mais reservadas, mais delicadas e mais tímidas. Agora, em contrapartida, um paciente que tem um rosto mais quadrado, né? Que tem um dente também um pouco mais quadrado, o que você imagina quando você enxerga um paciente com um dente mais robusto, um dente mais quadrado? É um paciente que ele é mais empoderado, ele é um paciente mais masculino, né? Intensa, mais explosiva. Então, você consegue já aos pouquinhos ir enxergando essas diferenças de característica para você aos poucos modelando e planejando bem o formato de dente que vai ser mais indicado para o seu paciente. Ou, por exemplo, quem tem o formato de dente triangular, né, que é o formato triangular, ou até às vezes um formato de pá, que é um formato mais tradicional ali que a gente acaba utilizando. A pessoa normalmente já é uma pessoa mais extrovertida, é uma pessoa mais comunicativa, então é aquele dente que se você fizer nela, ela vai combinar com uma mulher, com uma modelo, com uma blogueira, vai ver que aquele sorriso que vai chamar a atenção, ela vai ser extremamente feliz, ela vai gostar daquele sorriso. Então você entender o que o formato acaba passando, que acaba fazendo com que a gente consiga sentir ao enxergar essas formas, vai ajudar muito a gente trazer aquela cerejinha do bolo para o nosso tratamento. Então, beleza. Então, vocês entendendo um pouquinho sobre
visagismo, sobre o formato dos dentes, né, sobre fazer na avaliação essa anamnese, ter essa conversa com o paciente para você decidir quais são os tratamentos, qual seria a segunda etapa? Fotografias iniciais. Então a gente precisa tirar fotos do paciente, tá? Com as fotografias nós vamos conseguir fazer todo o planejamento. Então a gente tira a fotografia dos lábios, né, com afastador, dela sorrindo normal, e tira fotografias de rosto também. Em cima disso eu vou ver o formato de rosto dela, depois junto com as informações que eu peguei na avaliação, e eu também vou conseguir ver se eu vou precisar aumentar, diminuir, fazer gengivoplastia ou o que eu vou precisar fazer de alteração para a gente ter um resultado legal para o paciente. Eu gosto bastante de começar o nosso tratamento com as fotografias com lábio em repouso. Essa fotografia é a fotografia mais importante do procedimento, porque é com ela que eu vou conseguir enxergar se eu vou precisar aumentar e, se eu for aumentar, quanto que eu vou aumentar do comprimento ali dos nossos incisivos. Porque é com essa fotografia aqui que eu vou enxergar se aparece ou não aquela bordinha dos dentes, ou não, quando o paciente fala, né? Então eu vou tirar essa fotografia e vou fazer essa análise. Outras fotografias que eu gosto de tirar são as fotografias com o sorriso da frontal, com o lábio entreaberto, e as fotografias laterais. Sigo então para as fotografias com afastador e a fotografia também com contraste. Eu não vou ficar muito tempo nisso porque a gente tem bastante conteúdo para dar e eu quero tentar jogar o máximo de informação possível para vocês, tá? Eu tiro as fotografias de boca e tiro as mesmas fotografias do lábio em repouso, frontal e lateral, tiro também de rosto inteiro do paciente para eu conseguir ter o planejamento. Após as fotografias, após a avaliação, eu vou fazer o planejamento do caso. Caso necessário, caso eu vou aumentar o comprimento dos dentes, o que eu faço? Eu faço um enceramento. Esse enceramento eu consigo fazer sozinha mesmo, no consultório, com gotejador de cera, ou se você não tiver o gotejador de cera, às vezes você pode ir com a resina composta mesmo. Pega a resina, esculpe ali, já acaba treinando um pouco a anatomia e faz o teu planejamento, o teu enceramento. Se não quiser fazer essa etapa no consultório, você pode pegar todas as fotografias que você tirou, junto com o modelo de gesso, manda para o laboratório, passa todas as informações e o laboratório vai te enviar o enceramento, esse planejamento já pronto no modelinho. Aí você só chega aqui, faz a tua guia de silicone para você ter a base para começar a fazer o teu procedimento e a estratificação do seu caso. Outro fator importante, antes que eu me esqueça, né, que nós temos que analisar para fazer o caso, é se o paciente precisa ou não de gengivoplastia. Essa é outra cerejinha do bolo. Às vezes você vê e faz, beleza, escolhi o formato, escolhi o tamanho, já vi como é que vai ficar, a cor e tudo mais, mas esquece de mexer na gengiva do paciente, se o paciente tem aquele sorriso extremamente gengival. Aí você faz um caso lindo, aumenta os dentes, enfim, faz o planejamento, aí quando sorri, o paciente sorri, fica lá meio quilômetro de gengiva aparecendo. Não dá, né? A gente tem que pensar nessa questão, a gente tem que pensar nessa parte da gengivoplastia também. Eu vou mostrar um caso para vocês aqui que eu atendi no consultório, que eu fiz, né, das facetas no consultório, e o caso dele nós realizamos a gengivoplastia. Ele já tinha facetas em resina, então foi removida essas facetas em resina, foi feito um clareamento, foi feito antes desse clareamento, foi feito então a gengivoplastia, foi feita a remoção dessas resinas e o clareamento nesse caso. Então percebam a diferença que ele tinha de altura gengival, né, que a gente tinha essa assimetria da estética vermelha, nesse caso. Percebam a parábola do sorriso também, como ele tinha esse sorriso irregular, ela não acompanhava a curvatura do lábio, tinha ali o lado esquerdo mais longo do que o lado direito, né, que a gente consegue enxergar, sem falar na resina mal adaptada que ele tinha, as manchas, pigmentações, fraturas. Então assim, tava um caso bem bacana ali pra gente realmente começar a mexer e fazer um tratamento do zero ali pra gente ter uma transformação bem legal. Aí que a gente tem que se perguntar também, pelo menos nesse caso aqui, né, ou quando apareceu algum caso de fratura, por que fraturou? Por que pigmentou? O que o dentista que realizou esse procedimento, o que foi feito de errado para que isso tenha acontecido? Então a gente tem que tentar entender por que pode acontecer isso aqui, para que a gente não faça nos nossos casos, não aconteça
com os nossos casos. Removido então as resinas, né, foi feita a limpeza, a higienização, para ele conseguir ter uma correta higienização e a gente ter uma cicatrização boa ali do periodonto. Já vou voltar para vocês com esse caso, para mostrar toda a sequência, tá? Mas antes disso, eu preciso explicar um pouquinho sobre resina composta para vocês, sobre os tipos de resina, qual resina utilizar, aonde utilizar, para daí eu entrar novamente nesse caso e seguir com o passo a passo. Primeiro a gente tem que começar com essa introdução para vocês entenderem o principal e o fundamental para você ter um procedimento de excelência e evitar que esses probleminhas aconteçam. Para que esses problemas não aconteçam, a gente tem que entender essa base que eu vou explicar para vocês aqui agora. Então, gente, um conceito resumido e rápido sobre resina composta. Nós temos várias marcas e vários tipos de resina composta no mercado. Nós temos resinas híbridas, nós temos resinas microhíbridas, nanoparticuladas com resina com partículas esféricas, com partículas não esféricas. Então a gente tem assim um leque de resinas gigantesco. Você precisa entender um básico dessa composição e de como é feita a resina, porque você tem que saber que dependendo da composição de resina ela vai ter uma indicação. Então, por exemplo, uma resina híbrida, uma resina nanohíbrida, ela é uma resina que ela aguenta um maior esforço, uma maior carga mastigatória. Uma resina que ela tem em sua composição partículas esféricas, ela vai possuir uma capacidade alta para dar polimento. Só que se ela tem essa capacidade alta por ter as partículas esféricas, a gente consegue dar bastante polimento ali nela e bastante brilho. Por as partículas serem esféricas, ela consegue se soltar e se quebrar mais facilmente do que uma resina que ela é híbrida, que tem partículas esféricas pequenininhas, partículas maiores, que acabam encaixando ali, ela acaba tendo a sua matriz uma composição um pouco mais forte. Então, o que você precisa entender? Qual a indicação, qual a resina, qual a marca comercial, qual a composição da resina certa para você utilizar em cada camada do procedimento que você vai fazer. Então, vamos lá. Se eu quero começar o procedimento das facetas, vou aumentar o dente, então eu vou ter que fazer uma concha palatina. Eu preciso de uma resina de que tipo nessa concha palatina? Eu vou precisar de uma resina que ela aguente porrada, porque é onde vai ficar pegando o dente de baixo. Então ela precisa ter uma resina de resistência. E uma resina de resistência ela não pode ser uma resina voltada para polimento, porque ela tem uma resina de polimento, é uma resina que tem partículas esféricas. A gente precisa de uma resina que ela tenha partículas assimétricas e híbridas ali, para que ela tenha esse travamento e ela seja forte e aguente resistência. Então a gente precisa de uma resina de resistência, tá? Uma resina de dentina, então por exemplo, que é uma resina que vai em cima da nossa resina da palatina, né, que vai ficar ali na concha. Uma resina de dentina, ela é uma resina que ela precisa sim ter uma certa resistência, mas é uma resina que ela tem que ter uma cor bonita. Então a gente pode utilizar uma resina nanohíbrida, uma resina híbrida, enfim, uma resina que você goste, que a gente tenha uma cor bonita para conseguir acertar a tonalidade de escolha do nosso dente. E aí, por último, por final, a resina que vai ficar de camada final do nosso dente tem que ser uma resina que vá trazer uma durabilidade boa e uma boa estabilidade de cor para o nosso caso. E para a gente ter uma estabilidade boa de cor e durabilidade de tratamento, a gente tem que conseguir alcançar níveis altíssimos de polimento. Para isso, a gente precisa de uma resina com partículas esféricas e uma resina que tenha essa característica boa para polimento. Então, a gente tem que entender essas três camadas ali. Tudo isso tem na composição da resina, tá? Mas eu depois, assim, tanto no meu e-book quanto no meu curso, eu acabo falando e comentando sobre as marcas comerciais das resinas para facilitar um pouco a vida de vocês. Porque eu sei que vocês não vão pegar a resina, porque a resina fica lendo a bula. Então a gente consegue já dar uma diferenciada. Já falando marcas aqui que a maioria deve conhecer, que vai facilitar um pouco para vocês. Um exemplo de uma resina boa para resistência, que eu gosto bastante de utilizar, é a resina incisal da Forma. A resina incisal da Forma é a resina que ela é translúcida, então a gente consegue fazer a guia palatina, ela tem um custo muito bom também. E ela é uma resina de resistência, né? Uma resina para camada final, por exemplo, existem as resinas da Palfic,
que elas têm um ótimo polimento, as resinas da Ômega, né, das duas resinas da Tokuyama, que elas conseguem trazer um polimento muito bom também. Então, às vezes você quer economizar um pouquinho mais os custos, você pode acabar indo para uma Paufic, ou senão você vai para uma Ômega, às vezes se quiser investir um pouquinho mais. Exemplos de resinas que você pode utilizar na camada inicial ali da guia, na camada final para polimento. E a camada intermediária, a resina de dentina, aí já entra em outros aspectos ali, porque você precisa, que não lembra que eu falei, que você precisa de uma resina de cor, uma resina bonita, para você conseguir escolher bem a cor. Então vai dependendo do teu planejamento do que você vai precisar fazer. Se você tem um dente escurecido, se quer uma resina de bloqueio, se quer uma resina de corpo. Então dependendo de qual vai ser o teu planejamento, o que você vai precisar fazer, você vai escolher a tua resina de dentina. Outra coisa importante que vocês têm que saber sobre as resinas, sobre as marcas comerciais. Nós temos sistemas diferentes de resinas. Então nós temos sistemas de 2 opacidades, marcas comerciais com sistemas diferentes. 2 opacidades e resinas com 3 opacidades. Uma marca comercial que tenha 2 opacidades, o que significa isso? Ela vai ter uma resina de dentina. Essa resina de dentina, ela acaba sendo um pouquinho mais translúcida, assim, ela não é tão opaca, e vai ter uma resina de esmalte. E uma resina de 3 opacidades, a gente possui uma resina de dentina, que seria mais próxima a uma resina de bloqueio, ela vai bloquear completamente a passagem de luz. Nós temos as resinas de corpo, que ela é levemente mais translúcida, e temos as resinas de esmalte, que tem a translucidez de uma resina normal de esmalte. São iguais para os 2 critérios ali, para as 2 seleções, tanto de 2 opacidades quanto ao sistema de 3 opacidades. Então você tem que entender isso aí, porque vai ter marca de 2 opacidades que eu posso escolher, por exemplo, uma dentina A1 de uma marca de 2 opacidades. Essa resina de dentina A1 vai ser completamente diferente de uma marca comercial, que é de um sistema de 3 opacidades, que eu for escolher uma dentina A1. Então, dependendo da marca, dependendo de quais o sistema de opacidade, a gente vai ter tonalidades, a gente vai ter cores diferentes de resina. Então, conhecer a marca, entender o sistema vai ser vai ser fundamental, para você conseguir escolher o material certo para resolver o seu caso. Então eu não tenho como chegar aqui também e te passar uma receitinha de bolo. Falar, use a Ômega BL2, e aí você use uma Paufic WE, ou você use uma MW da Ômega, use tal isso, faça isso em todos os seus casos que você vai acertar. Eu não tenho como fazer isso. Primeiro você tem que entender sobre as cores e sobre a morfologia ali do seu dente, entender sobre croma, matiz, valor, tudo, e como que é a estrutura e como que trabalha essa parte de ilusão de ótica, de refração, de luz, de absorção de luz, opalescência, translucidez, para você entender isso aí, para daí sim, juntando com o seu entendimento de resina composta, das marcas comerciais, das composições, você conseguir juntar tudo e ter a melhor escolha para o teu planejamento. É bastante informação, é muita coisa que você tem que saber, mas assim, aos pouquinhos que você vai entendendo, você vai pegando o jeito, você vai ver que vai chegar no automático, você vai conseguir resolver todos os seus casos de uma maneira extremamente simples, tá? Lembrando que eu tenho todas essas informações, algumas dicas no meu e-book, e no meu curso online também vai ter toda essa riqueza de conhecimento ali para vocês. E muito mais aprofundado, porque aqui eu não consigo, infelizmente, falar todo o conteúdo, porque é muita coisa para ser dita, né? Mas vamos lá, chega de enrolação, vamos continuar aqui com o assunto, vamos falar mais um pouquinho. Eu falei de resina, eu falei das marcas comerciais, a diferença, falei das tonalidades. Então vocês têm que aprender a treinar o olho de vocês para enxergar tudo o que o dente quer dizer, as tonalidades, tudo que existe ali para você conseguir reproduzir. Essa foto aqui é uma foto de um caso que tem dente escurecido e um dente normal. O que vocês enxergam aqui? A gente consegue ver que é um dente com diferenças de cor em 3 dimensões, né? Então a gente tem diferença tanto de croma, quanto de matiz, quanto de valor. E o que é bem importante vocês entenderem? Cada paciente tem um dente de um jeito.
Então a gente tem um dente, tem paciente que tem um dente que você olha aquele dente branco, mais aceso, e tem aquele dente aquele paciente que você olha que tem um dente um pouco mais acinzentado, mais apagadinho, não tem isso? Então, cada paciente vai ter um dente com uma estrutura diferente, com um nível de absorção, um nível de translucidez e uma opacidade diferente para as estruturas. Você tem que saber entender, enxergar bem isso aí para fazer os seus procedimentos. Antes de eu voltar aqui para a gente analisar esse dente, vamos entender o que é croma, o que é matiz e o que é valor. Uma maneira simples de entender tudo isso. Matiz é a família da cor. Então, por exemplo, verde, amarelo, azul. Na escala Viktor, ela é diferenciada pelo A, B, C ou D. O croma do dente é a intensidade de cor. Então, tem a pigmentação. Se tem pouca pigmentação ou muita pigmentação. Então, é 1, 2, 3 que está ali na escala Viktor. Então, a gente tem matiz A, com uma pigmentação croma 1 ou uma pigmentação 2, se for aumentando, a gente vai aumentando essa pigmentação. Bem simples de entender. E o valor é onde normalmente o pessoal mais erra, é a parte mais difícil de se enxergar. O valor é a escala de luminosidade. Então o que significa? É o quanto do seu dente vai absorver de luz e quanto ele vai refletir de luz. Então assim, para vocês entenderem, quanto mais o dente absorve luz, quanto mais tem passagem de luz, quer dizer o quê? Que a superfície é mais translúcida, né? Então vai absorver mais a luz, vai passar mais a luz. E se passa a luz, e se a gente tem uma superfície translúcida, ela vai ficando o quê? Ela vai aproximando do cinza. Então se o dente absorve a luz e tem essa transparência, a gente tem essa proximidade do cinza. Se o dente reflete mais a luz, quer dizer que ele vai bater numa região que ela é mais opaca, essa luz ela será refletida, então quer dizer que ela vai se aproximar mais do branco. Então se ela reflete mais, ela é mais opaca, ela tem um valor mais alto. Se ela absorve mais a luz, ela tem uma superfície mais cinza, uma superfície mais apagada, então ela vai ter um valor mais baixo. Então o valor alto, quanto mais próximo do branco, maior o valor, quanto mais próximo do cinza, menor o valor. Então o cinza, então o valor é a escala de luminosidade. Então a gente tem matiz, a família da cor, croma, a pigmentação, o nível de pigmentação, né? E valor é a escala de cinza ou escala de branco, a escala de luminosidade. É no valor que você tem que entender se você colocou, por exemplo, uma resina muito translúcida, que tá absorvendo muito a luz e está fazendo com que a tua restauração fique acinzentada. Então, se é aí que você está errando. Fiz uma faceta de um central unitário e minha faceta ficou apagada, ela ficou cinza. Quer dizer o quê? Que você colocou uma resina que ela absorve muito a luz. Então, você usou uma resina, não usou muita resina de esmalte. Ou, não fiz uma faceta e ela ficou muito clara, ficou muito branca. Quer dizer, o que você usou? Ou às vezes muita resina de dentina, uma resina muito opaca, em que a luz vai bater e vai ser refletida, então ela tá bem branca. Ou você usou uma camada muito fina da tua resina de esmalte, que a resina de esmalte ela é mais translúcida. Então ela absorveu menos a luz, já chegou na dentina, bateu e a superfície ficou mais clara. Deu para entender mais ou menos? Então voltando para aquele dente ali. Ó, o que a gente consegue notar? Esse dente escurecido, a gente percebe que no terço cervical ali, ele tem uma translucidez, ele tem uma certa tonalidade, né? Ele tem um matiz e um croma diferente do dente do outro central, ali do 21, né? Então eu percebo que o matiz dele, ele tem um matiz mais alaranjado, mais amarronzado, né? O croma dele também é um croma mais intenso, é um dente mais pigmentado. Já em contrapartida, o 21 ali, ele já tem uma tonalidade mais clarinha. Então no 21 a gente daria o quê? Mais ou menos um matiz A, um croma 2, então mais ou menos uma cor A2. E já no dente escurecido ali no 11, a gente daria o quê? Um croma 4, talvez um matiz A, matiz C, C4. A gente tem que pegar a escalinha ali no dia, no caso, e chegar e conferir qual seria a tonalidade. Outra coisa que a gente pode perceber, o nosso dente ele é policromático. Então ele vai ter um croma, ele vai ter um croma na região cervical, ele vai ter outro croma na região no terço médio e vai ter outro croma no terço incisal.
Normalmente a gente consegue perceber que o valor e cromo eles vão aumentando no sentido inciso cervical. Então, à medida que ele vai chegando ali para a parte cervical, ele vai aumentando um pouquinho o teu cromo, ele vai aumentando essa pigmentação. E é isso que traz naturalidade também. É bem importante a gente tentar recriar isso com as facetas em resina composta, para não ficar aquele sorrisão artificial, aquele sorrisão, aquele dentão mentex, que é o que a gente não quer que vocês façam, né? Que é por isso que você está fazendo meu curso aqui hoje, pelo menos dá uma olhada, que ninguém quer mentex na boca dos pacientes. E quem ama mentex também deve estar... Aí, enfim, né? Gosto é gosto. Mas tudo bem, a gente está aqui tentando voltar para algo mais natural e copiar o que Deus fez de perfeito, que é a naturalidade, são todos esses detalhes aí, né? Voltando para o assunto. E na borda incisal a gente tem uma quarta dimensão de cor, que não está ali escrita nessas 3 dimensões ali que eu falei agora, mas que seria essa parte da translucidez da borda incisal, né? Que daí a gente tem o alopaco, aparece certinho o formato dos mamelos, e vai absorver luz, vai deixar passar mais a luz. Então a gente entendendo como é que tudo funciona, entendendo a matiz, conseguindo enxergar todas essas regiões ali do dente, né, todas essas cores, aí a gente já consegue entender melhor o que a gente vai precisar fazer para conseguir copiar isso aqui. Caso a gente tenha algum dente escurecido, substratos diferentes para fazer o nosso procedimento, até mesmo se não tiver substratos diferentes, né, para a gente fazer uma seleção de cor e utilizar a resina de dentina de cor certa para a gente ter um resultado bacana ali para o nosso caso. Ou utilizar não só a resina de dentina de cor certa, mas a gente utilizar a espessura certa de cada resina para cada camada para a gente ter o resultado óptico desejado. Se a gente errar na espessura de esmalte ou errar na espessura da resina de dentina, ou deixar, às vezes, fazer uma guia palatina muito grossa, enfim, se a gente errar nas espessuras de resina, a gente não vai conseguir ter o resultado desejado, não vai ficar legal. Então a gente tem que entender muito bem todos esses conceitos, tá? Então agora que você já entendeu sobre cromo, matiz e valor, eu consigo voltar para um outro caso que dá para começar a explicar para vocês sobre as camadas de resina que vocês vão utilizar para fazer a estratificação dos seus casos, para a gente ter aquela borda incisal translúcida com o formato dos mamelos e toda aquela anatomia bonita que a gente quer dar para o nosso dente, tá? Então agora que você já entendeu sobre cromo, matiz, valor, sobre as resinas, o tipo de resina e aonde que a gente vai usar cada resina, vamos mostrar num dentinho aqui no caso quais as camadas e como que a gente começa a fazer nossa estratificação, tá? Depois eu volto para aquele caso da gengivoplastia ali para mostrar no procedimento, para mostrar no caso a caso, o passo a passo clínico ali para vocês. Vamos ver nessa foto aqui. Para vocês entenderem então o que a gente precisa de começo para ser a base da nossa estratificação. A gente precisa, que nem eu falei antes, de uma resina de resistência para fazer essa concha palatina. Tá? Em segundo momento, né, depois que a gente fez a nossa guia palatina, a gente vai para a confecção dos nossos mamelos. A confecção dos nossos mamelos, a gente precisa de uma resina bonita, a gente precisa de uma resina dentina, uma resina que seja opaca. Lembrando vocês que no meu e-book eu tenho também indicações de resina, de marcas comerciais e todas essas informações. Posso utilizar a resina da Forma, resina da Z350, a Essentia da GC, eu gosto bastante também. A Ômega também dá para ser utilizada. Então a gente tem várias marcas que podemos utilizar para fazer essa resina de dentina. É nessa hora que nós vamos já começar a confecção e o formato dos nossos mamelos e também a correção de tonalidade. Então é com essa resina de dentina que eu já vou melhorando todo o aspecto ali e fazendo o formato do nosso mamelo e a cor e deixando a cor a cor que você planejou ali para aquele caso. Então a gente vai começar a posicionar essa resina sobre o nosso dente, estendendo ali sobre a parte dos mamelos para a gente ter essa flexão desse formato. Então a gente faz a delimitação, faz a separação, o formato dos mamelos, o mamelo mesial, o mamelo central, o mamelo distal, se for incisivo central, se for incisivo lateral, normalmente a gente faz 2 mamelos ali, um mamelo mesial um pouquinho menor e um mamelo maior ali na distal. Depois então que nós utilizamos a resina de dentina, para fazer, para melhorar a cor e fazer a confecção dos nossos mamelos, nós iremos confeccionar o nosso halo opaco. Aí é um detalhezinho ali, um segredinho que vocês podem utilizar. Vocês conseguem fazer esse halo opaco
ou fazendo uma minhoquinha de resina e colocando sobre toda a borda incisal do seu dente, ou você pega um incremento branco, corante branco e faz toda a pigmentação dessa região com o pincel. E uma dica de ouro, que quem está assistindo até aqui o vídeo vai adorar saber, é que você pode misturar esse pigmento branco com uma resina flow mais clarinha. Por exemplo, a mais clara que você encontrar, pode ser uma 1, pode ser uma B1, uma B0, o que você encontrar de resina mais clarinha, você mistura um pouco desse pigmento da resina flow, porque daí aquele branco do pigmento não fica tão artificial, né? Normalmente a gente gosta de trazer resultados mais naturais, a gente não quer resultado tão artificial. Então para os meus casos, eu sempre misturo a resina, o corante, o pigmento branco com uma resina flow, e aí sim eu vou com o pincel e faço o meu alopaco. Em sequência, que a gente fez o alopaco, nós iremos utilizar aí uma resina de efeito. Eu gosto bastante de utilizar a resina Transopal da Impers. Ela é uma resina flow, por isso, por essa flow é mais fácil para a gente conseguir fazer essa acomodação da resina entre os mamelos sem que forme bolha. Caso você não tenha ou não queira investir um tanto a mais com a resina flow, você pode utilizar também a resina da Harmonize. A Harmonize ela é uma marca muito legal, ela tem duas resinas bem bonitas de efeito. A gente tem a Super Clear e a Clear da Harmonize. A diferença das duas é que a Super Clear é basicamente transparente, 100% transparente. E a Clear, ela tem um pouquinho ela tem uma leve tonalidade, então assim, ela não chega a ser 100% translúcida, tá? Eu gosto bastante para essa região de efeito usar resinas que elas já deixam mais aparente essa translucidez na borda incisal. Então, eu utilizo ou a Transopal ou a Super Clear. E para finalizar, em sequência, nós vamos para a resina de esmalte. Então eu utilizo, aí você vai pegar a resina de escolha, né, para você fazer essa sequência, coloco sobre toda a superfície do dente para a gente terminar essa estratificação, tá? Após a estratificação, aí que vem a cerejinha do nosso bolo. Após confeccionarmos tudo isso, é que daí a gente vai começar a trabalhar com os acabamentos, polimentos, e aí que a gente vai dar o formato no nosso dente. A gente vai mexer na área de espelho, a gente vai criar anatomia, vai delimitar o formato do nosso dente, vai criar anatomia primária, anatomia secundária, é isso aí que vai ser aquele diferencial ali para o seu caso. Então, antes de eu começar a falar sobre acabamento, polimento e sobre as áreas de espelho, né, já que a gente finalizou antes, eu quero voltar para aquele caso que eu falei no começo do curso, tá? No começo aqui do vídeo, aquele caso que eu mostrei da gengivoplastia. Então eu quero voltar ali para vocês conseguirem visualizar no paciente aquelas etapas ali que eu mostrei antes no desenho ali para vocês, da guia palatina e da confecção dos mamelos, tá? Então vamos mostrar aqui para vocês ali, ó. Então, relembrando ali aquele caso que eu tinha mostrado antes, eu fiz, foi feita gengivoplastia, né, pra gente corrigir ali o perfil gengival, que estava desarmônico, então a gente aumentou a altura dos dentes, deixou uma gengiva mais harmônica, removemos toda aquela resina, né, antiga, foi feito planejamento, foi feito enceramento, e aí começamos o procedimento. Nessa foto que vocês conseguem ver a adaptação da minha guia, tá? Essa guia de silicone, eu mesmo que realizo o enceramento também. Então, em cima dessa guia de silicone, a gente faz a nossa concha palatina. Lembrando, concha palatina precisa de uma resina de resistência para aguentar a carga mastigatória. Em sequência, então, eu vou para a formação dos meus mamelos. Então, eu vou utilizar resinas de dentina, que são resinas mais opacas. Nessa região em que eu tenho essa borda incisal, eu posso utilizar uma resina de bloqueio, uma resina que tem uma opacidade maior para a gente evitar que essa luz passe e a gente tenha um mamelo um pouco mais aparente. Fizemos então a confecção dos mamelos, o alopaco, esses detalhes nos mamelos ali com os pigmentos, e aí coloco a resina trans entre os mamelos, a resina de efeito ali na borda incisal. Percebam bem, nesse caso, que assim, deixa eu voltar ali para a primeira foto para vocês enxergarem bem, ó, que a gente fez aqui.
Vocês conseguem ver que tem a delimitação, a gente consegue ver a interface certinho, a diferença do que é o dente e da nossa guia palatina. A gente consegue enxergar essa diferença de resina. É bem importante quando a gente for utilizar a resina de dentina, que o nosso olho consiga perceber essa diferença, que a gente bloqueie completamente essa linha do nosso dente. Então a gente tem que fazer os mamelos, você ir com a resina de dentina ali por cima até que o seu olho não consiga mais enxergar essa emenda. É a mesma coisa que quando você vai fazer uma classe 4, por exemplo. Você vai fazer o bisel numa classe 4, você vai estender essa resina de dentina sobre esse bisel e você vai colocar a resina de dentina e fazer essa estratificação até que você não consiga mais enxergar a interface ali do dente para a resina. Então você vai fazendo essa estratificação até você ter essa região homogênea do seu dente. Você vem que vê o dente, tem esse degradê de cor, né, e vai tendo essa homogeneização das tonalidades de resina até você não enxergar mais a linha do dente, a linha do bisel. E aqui é a mesma coisa, eu vou estender a resina da dentina, fazer o formato dos mamelos até que eu não me enxergue mais aquela linha, tá? É bem importante você treinar o teu olho para enxergar isso daí, para não correr o risco de interferir na tua estratificação e dificultar e deixar o resultado óptico feio no final, né? Em vez de você enxergar os mamelos, você vai enxergar a linha do seu dente, né? Então tem que tomar bastante cuidado nisso aí na hora de fazer a estratificação. Aí por último tem a gente entra, depois que a gente fez a aplicação da resina de esmalte, a gente entra ali para essa parte que é a parte que eu mais gosto, que é a delimitação da simetria dos nossos dentes, a delimitação do formato e das áreas de espelho. É aí que você tem que ter paciência e muita dedicação e muito capricho. Então, assim, eu já escutei muito dentista falando que essa parte é facinha, rapidinho. Não é. Depois que eu faço todo o procedimento para 10 dentes, eu posso falar assim que eu fico pelo menos 1 hora a mais trabalhando nas delimitações do formato do meu dente, do acabamento, polimento, delimitação da área de espelho. Então é aqui que você tem que ter paciência para fazer o procedimento certo, para ter aquele resultado sensacional na boca do seu paciente. É com essa delimitação, então, das áreas de espelho, que a gente vai dar o formato e que a gente vai deixar um acabamento perfeito na tua gengiva, para não ficar com degrau, para o paciente conseguir higienizar, conseguir passar o fio dental e o seu dente ficar com cara de dente, o teu dente ficar perfeito, que a gente vai conseguir recriar a naturalidade, recriar a anatomia, tá? Como é que a gente faz isso aqui? A gente vai utilizar lapiseiras azul ou vermelha para fazer as marcações das arestas, né? Fazendo a marcação dessas arestas, a gente vai conseguir definir o que é a área plana, a parte reta do nosso dente, que é a parte que a luz vai bater, pegou na parede, parte reta, bateu, refletiu. E o que é a área de sombra, que é a parte que está normalmente nas proximais, que ela está da tua aresta para fora, que faz aquela curvinha ali no nosso dente, que é a parte que vai ficar, entre aspas, escondida, que vai criar a impressão de profundidade, digamos assim, onde a luz ela vai bater e ela não vai ser refletida no seu olho, ela vai normalmente ser, entre aspas, absorvida. Então é a área de reflexão de luz, que vai bater na face reta, e a área de sombra, que é a área que ela vai refletir a luz. Então, a gente faz as marcações com a lapiseira, né, para delimitar qual é o formato que está o nosso dente. Marcando como está o formato, aí eu vou olhar e vou, com um compasso, ou enfim, com uma régua que você tiver ali no consultório, você vai ver se os dentes estão simétricos e são com as áreas de espelho iguais. Centrais, 100% de simetria, sempre. Incisivo lateral, 99%. É legal ter 100%? É bacana. Se tiver uma leve ou outra imperfeição, não tem problema. De canino, para os outros dentes, a gente não precisa ter 100% de simetria, tá? Mas é principalmente central e lateral. Então a gente vai fazer essas marcações, pega o compasso, vê se as duas estão com a mesma simetria, das áreas de espelhos estão iguais em todos os terços, terço cervical, terço médio, terço incisal. Veja o formato da área de espelho. Por exemplo, no caso desse paciente aqui, o dente dele tem um formato mais de pá, né? Eu consigo ver
que ele tem o mesmo tamanho da área de espelho na borda incisal, o mesmo tamanho no terço médio, o mesmo tamanho no terço cervical. O formato que eu escolhi para esse paciente foi esse formato de pá, mas eu poderia ter escolhido um dente com formato retangular. Se eu quisesse um dente com formato retangular, provavelmente as arestas elas não iriam ficar mais inclinadas para fazer esse formato de pá, elas seriam mais paralelas entre si. Então eu teria as arestas mais retas. Então, ou se eu quisesse, por exemplo, um dente oval para esse paciente, eu não faria as arestas dessa maneira. Eu faria um dente com umas arestas mais arredondadas. Então, tudo isso eu consigo mudar e consigo trabalhar na área de espelho, fazendo esses ajustes e planejando bem o caso. Aí a gente já volta lá para o começo do caso, quando eu fiz a avaliação, fiz a fotografia, conversei com o meu paciente e fiz todo o planejamento do meu caso, para saber qual o formato de dente que eu vou criar, que é nessa etapa que eu vou reproduzir isso, tá? Faço então a anatomia primária, que seria essa parte das delimitações do formato do meu dente, das áreas de espelho, para deixar tudo igualzinho, tudo bonitinho, ver onde eu vou desgastar, aonde eu vou, se eu precisar acrescentar material, acrescenta, vejo o que eu vou fazer para deixar o dente do formato que eu quero. Faço o perfeito acabamento término e zero das facetas ali na cervical, para o paciente conseguir higienizar, não ter degrau. E depois eu vou para a anatomia secundária, que seriam os sulcos, tá? Sulcos de desenvolvimento. Então eu vou trabalhar com as texturas do dente. E basicamente este é o resultado após polimento e acabamento. Então a gente segue primeiro com aquela sequência dos acabamentos, das delimitações da área de espelho. Em seguida eu vou para o acabamento e polimento. Todas essas informações de marca, o que eu gosto mais de utilizar, das borrachas, qual a sequência que eu utilizo, vai ter no meu curso online e tem no meu e-book também, tá? E este, então, é o resultado final do nosso paciente. A gente tem aqui a vista lateral, né? Perceba a naturalidade, a borda incisal, aqueles efeitos que eu consegui fazer ali com o pigmento branco sobre os mamelos que apareceram, né? A lateral, né? E a comparação aqui do caso do sorriso com a vista anterior ali, antes da gengivoplastia, antes com as resinas mal adaptadas e depois com o resultado que a gente conseguiu e com a escolha de cor, com o tratamento pra gente, que eu foquei um resultado mais natural, o paciente também acabou escolhendo uma tonalidade mais natural, nada que ficasse muito artificial, aquele branco tão artificialzão. Ó, vista lateral, para vocês darem uma olhadinha, antes e depois, rapidinho. Antes de finalizar esse caso, quero voltar aqui para vocês para aquela fotinha inicial que a gente tinha fratura, né, da faceta em resina dele, nesse caso aqui. Por que fraturou? Eu tinha falado antes ali, agora vamos entrar realmente nessa questão. Normalmente fraturou porque está com sobrecarga nessa região e as guias não estão ajustadas. No final de todo o procedimento, não só de faceta em resina, mas de qualquer procedimento que você vai fazer, você precisa checar as guias do teu paciente. Então, o teu paciente tem que estar com as guias anteriores ajustadas, né? E as guias canino também tem que estar ajustadas. Tem que checar tudo isso no final do procedimento, tá? Senão pode acontecer algum probleminha ali na frente. Eu vou mostrar um vídeo aqui pra vocês de um caso que eu fiz de uma paciente minha, que eu finalizei o tratamento das facetas em resina, aí eu chequei, deixei todas as guias bem ajustadas e fiz esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês de como tem que ser. Pode morder, desliza lá pra frente, isso, pode abrir, morde de novo, vira pra cá agora, aí, desliza pra esse lado, isso, pode voltar, vamos virar. E agora o que eu quero conversar com vocês? Outra coisinha aqui pra gente finalizar a nossa aula. Ninguém nasce bom. Ninguém nasce sabendo fazer uma faceta em resina, ninguém nasce sendo expert em nenhum tipo de tratamento. O que faz você ser bom é trabalhar, se dedicar e treino. Estudo e treino, estudo e treino. É isso que faz você ser bom. Quero mostrar agora, no finalzinho dessa aula pra vocês, um dos meus primeiros casos de resina composta, pra vocês verem assim a evolução que a gente consegue ter. Faz muito tempo que eu fiz esse caso
Mas é bem legal a gente dar uma olhada pra gente ver a evolução, pra vocês verem que assim, todo mundo já provavelmente esteve no mesmo lugar em algum momento da vida, né? Então é bem interessante vocês darem uma olhadinha nisso aqui. Ó, esse foi um dos primeiros casos que eu fiz de resina composta. Aqui tá o antes e o depois. Nessa época eu tinha conhecimento breve de áreas de espelho, não sabia muita coisa. Pouco que eu sabia, eu tinha um conceito teórico, mas eu não sabia aplicar direito. Eu sabia como que funcionava o negócio, mas eu não sabia aplicar nos meus casos. Eu sabia que eu precisava mexer ali na área de espelho, que eu precisava mudar alguma coisa, mas eu não sabia como fazer isso. Então assim, eu fazia a faceta do jeito que eu achava que estava bonito na época. E assim, tá legal, melhorou cor, formato ali, bacana, mas você olha, a gente consegue perceber que o dente tá meio ovalado ainda, né? Tá gordinho. Sempre deixei assim, término na gengiva zero, acabamento perfeito, legal, polimento, mas em questão de formato a gente vê que ainda não tá tão bacana. Percebo que até a fotografia de celular, a resolução também não tá muito boa, que a gente aos pouquinhos vai evoluindo, vai dando um passo de cada vez, né, como todo mundo, mas vejo que muitas coisas dá pra melhorar. Questão de comprimento, altura de canino do lado direito ali tá um pouquinho mais compridinho do que do lado esquerdo, não tem tanto detalhe, não tem anatomia secundária, então percebo assim como os pequenos detalhes que a gente faz naquele final que eu falei ali pra vocês faz toda a diferença no caso. Esse caso meu aqui, eu na época achei já que tinha ficado legal, eu melhorei cor, melhorei formato, mas vocês percebem que não tem um acabamento, não tem uma anatomia secundária, não tem textura, não tem uma delimitação correta da área do espelho. Olhando, os dentes estão do mesmo tamanho, mas a gente vê que não tem essa delimitação mais evidente das arestas, eu não consigo ver uma anatomia secundária. Então, assim, dá pra melhorar bastante coisa ali, né? Essa foto na boca, né, do sorriso ali da paciente. Esse segundo caso aqui, por exemplo, é a mesma coisa. Corrigi uma diferença de proporção ali também que ele tinha nos centrais, diferença de coloração, mas é o mesmo problema. A área de espelho ali não estava legal. Então assim, eu tinha ficado feliz, eu bati o meu olho, mas eu não sabia dizer o que eu faço para melhorar isso aqui que não tá bacana. Eu olhava assim, gente, mas o que dá para mexer? Eu não sei o que dá pra mexer nisso aí. Eu tô quebrando minha cabeça faz horas, não consigo arrumar. E era o quê? A gente mexer com o formato, arrumar, delimitar corretamente as áreas de espelho, fazer uma correta delimitação ali da superfície plana, o que vai refletir a luz, aonde vai ser a área de sombra. Pequenos detalhezinhos fazem total diferença no resultado do caso. Aí a gente sai desse resultado de muitos anos atrás, para daí, por exemplo, voltando ali ao caso que eu mostrei para vocês agora há pouco, para esse resultado que a gente já tem uma anatomia do canino, a gente já tem esses detalhes de translucidez, mas veja assim, a delimitação da área do espelho, que a gente já consegue enxergar melhor, a anatomia secundária, a anatomia primária, outro sorriso, textura, então todo mundo vai evoluindo, ninguém nasce perfeito. O que você não pode é desistir. Então, o caminho correto, não digo o caminho correto, mas o mais difícil você já está fazendo, que é ir atrás de conhecimento, é ir atrás de curso, está querendo se aprofundar e sair na frente da tua concorrência. Então, assim, você já está no caminho certo. Se você está aqui buscando conhecimento, buscando melhorar, com certeza absoluta, você vai alcançar o que você está querendo. Só que você tem que treinar. Então você tem que perder o medo, tem que botar em prática tudo que você quer aprender, né? Tudo que você acha que tem que fazer, vai, testa, coloca a cara a tapa, vai, porque é só fazendo e errando que você aprende. E tirem foto, gente. Nas fotografias que a gente consegue enxergar tudo que a gente faz, então deixa de fazer para conseguir estudar, analisar, para daí no próximo caso corrigir e tentar sempre evoluir. Então, eu encerro por aqui essas aulas, fico bem feliz que vocês assistiram até o fim. Se vocês realmente tiveram paciência e o tempo de assistir os vídeos até aqui, já é um grande diferencial, né? Você já está à frente de muitos outros dentistas. Eu trouxe uma quantidade de conhecimento absurdo, provavelmente a quantidade de conhecimento que eu trouxe aqui
Vocês encontrariam cursos pagos ali, né? Enfim, curso online, cursos presenciais. Então, é claro que a quantidade de conhecimento que eu trouxe aqui ainda é mínima comparada a tudo que você precisa saber, precisa conhecer para fazer um procedimento de excelência e conseguir fazer um trabalho de excelência em boca, porque a gente precisa ter muito conhecimento para fazer esse tratamento. Não é só chegar e fazer uma resina branquinha, mudar a cor do dente do paciente, tapar buraco ali e mandar o paciente para casa. Tem todo um estudo, todo um trabalho, todo um conhecimento técnico teu para que você consiga atingir um resultado de excelência e consiga se tornar referência na região que você vive, que eu acho que é o que você busca, né? Que é o que eu busco também para que você se torne. Eu estou aqui mostrando e passando o meu conhecimento, porque assim como eu posso dizer que sou uma referência aqui na região, estudei muito para ser uma referência aqui na minha região, eu quero que você também seja. Eu quero que outros dentistas te procurem e te indiquem os casos difíceis de fazer. Porque caso fácil não faz, mas quando eu começo a te indicar casos difíceis, porque eu falo, opa, você está chamando atenção e está fazendo um trabalho bem feito. Então eu quero que isso aconteça para você aí também, então continue buscando conhecimento, tá? Eu vou deixar todas as informações aqui caso vocês queiram comprar o meu e-book. E caso que vocês queiram também adquirir o meu curso online, tá? No meu curso online eu vou falar sobre visagismo, eu falo sobre planejamento, mostro como faz a confecção da guia palatina, mostro passo a passo a confecção das resinas compostas, então desde o começo a confecção da guia, que eu faço a guia de silicone, concha palatina, mamelos, então eu faço um caso em manequim de 4 dentes. Depois no final que a gente fez toda essa estratificação, mostro detalhadamente como eu faço a anatomia primária, delimitação da área de espelho, anatomia secundária, polimento, acabamento. Tenho vídeos bônus também, vídeo de aula bônus eu mostro uma parte de utilização de pigmentos e corantes para deixar o caso mais natural. Tem um vídeo bônus em que eu mostro sobre como delimitar as áreas de espelho, se eu quero transformar o dente em um formato triangular para um formato retangular, para um formato oval, aonde eu vou desgastar, que instrumentais eu uso para fazer esse tipo de acabamento, os instrumentais também que eu uso para fazer as facetas em resina composta. Então é um curso bem completo, tá? E além desse curso online e do e-book de facetas em resina composta, eu lancei o meu e-book de áreas de espelho, onde eu explico o que é área de espelho também e faço você entender como fazer essas alterações de formato para a gente chegar na ilusão e a gente conseguir criar a ilusão de óptica que nós desejamos alcançar para o nosso dente. Porque a gente pode criar a aparência de ter dentes do mesmo tamanho, com a mesma ilusão de tamanho, mesmo que os dentes possuam larguras diferentes. Então é algo bem legal que dá para se trabalhar, tá bom? Então, caso vocês queiram adquirir o curso, é só vocês continuarem aqui na página que eu tenho todas as informações aqui logo em seguida para vocês.